Escola Bíblica Dominical. E, como sequência daquilo que vimos estudando, vamos estar vendo hoje o capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João. Enquanto os irmãos acham o texto proposto, vamos estar fazendo uma breve oração para que a gente possa estar dando início à Escola Bíblica Dominical. Santo e eterno Pai, te louvamos pelo privilégio, Senhor, que nos concede de estarmos juntos aqui, Senhor, reunidos para louvar e bendizer o Teu nome através da Tua palavra. Tira de nós, Pai, todo e qualquer empecilho, toda preocupação, distração ou coisas comuns, Senhor, que possam tirar da Tua vontade a nossa atenção. Livra-nos, Pai, de todo atrapalho, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como encerrado na semana passada, eu falei o versículo 53 do capítulo 7. Mas lembra que eu não dei muita menção sobre ele? E era sobre ele que eu queria falar hoje com vocês. Para que a gente possa estudar o capítulo 8, a gente precisa entender algumas coisas. A exemplo, essa primeira perícope do capítulo 8. Ela começa, na verdade, no versículo 53 do capítulo 7 e vai até o versículo 11 do capítulo 8. Algum de vocês tem essa parte do texto entre parênteses? Na Bíblia de vocês, alguém tem esse texto separado ou diferenciado? Só se tiver diferente. Se tiver igual, não adianta. 7:53 até 8:11. Por que essa dúvida, irmãos? O que é que isso tem a ver? Bom, como aqui em classe, no momento, parece que todo mundo não encontrou essa cláusula, deixa eu falar para vocês. Muito é discutido sobre essa perícopezinha do texto 8. Porque em todos os autógrafos ou nos pergaminhos antigos, não se achou essa parte antes do século XII. Então, o início do capítulo 8 de João, a partir do versículo 53 do capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 11, os pergaminhos até o século XII não tinham essa perícope. Então, isso foi uma adição, isso é um acréscimo. O que é isso dentro da Bíblia? A Bíblia tem erros, a Bíblia tem falha? Calma, gente, não. A Bíblia é interessante que ela é transparente, ela nos mostra tudo aquilo que é pertinente a ela mesma. A mesma coisa vai acontecer em outro trecho do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. São os únicos? Não. Mas em todos eles, a gente precisa observar primeiro a cosmovisão bíblica. O que está contido do versículo 53 do capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 11, tem verdade bíblica, tem contexto no texto, tem historicidade, tem ensino, tem o que para nos acrescentar. Então, quando a gente observa tudo isso contido aqui, é a ideia central da própria Bíblia em outras passagens. Então, nada disso foge àquilo que é a vontade de Deus. Perdão, misericórdia, graça, tudo que está contido nessa história é, de fato, contexto da cosmovisão bíblica. Não está aqui dizendo que Jesus Cristo foi pecador e tal. Não tem. Não tem aqui dizendo nenhum tipo de heresia. Então, mesmo que todos os pergaminhos antigos não continham esse texto, os novos contendo, é analisado gramaticalmente, dentro do contexto e dentro da cosmovisão bíblica, se há ou não fundamentos sobre esse tipo de escrito. E fiquem tranquilos, o que nós temos é a palavra de Deus. Então, vamos dar início, lendo a partir do versículo 53 do capítulo 7. E cada um foi para a sua casa. Aí começa o capítulo 8. Capítulos e versículos é coisa moderna. A gente tem, os pergaminhos não tinham. Capítulo 8, versículo 1 começa: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Todas as vezes que você vê um texto começar com porém, no entanto, entretanto, todavia, é algo que posiciona uma diferença. Todos gostam de café, porém, aquele gostava de leite. Todos vão à noite, porém, aquela pessoa ia durante o dia.
todos foram para casa, mas Jesus resolveu separar um tempo e ir ao monte para orar. Jesus fez uma diferença do comum que todos fizeram. Versículo 2 continua. Pela manhã, então, peraí, se no final do dia todos foram para casa e Jesus foi para o monte, aqui já demarca uma noite de vigília e oração. Jesus separou aquela noite para estar no Monte das Oliveiras, orando ao Pai. Então, no versículo 2, pela manhã cedo, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Pontuamos aqui no versículo 5 e vamos trazer um entendimento para esse texto, vindo do versículo 2 até o versículo 5. Jesus estava cheio, transbordante da presença de Deus. Ele tinha vindo de uma noite plena de oração e de comunhão com o Pai. Então, logo no início daquele dia, que seria talvez mais um dia comum, ele já é colocado à prova. Trazem na presença de Jesus uma mulher flagrada em ato de adultério. Quando a mulher é apresentada diante de Jesus, eles, os mestres da lei, os doutores, os professores de escola dominical da época, confrontam Jesus dizendo: olha, Moisés disse que quando essas coisas acontecessem, a punição deveria ser morte. Tu, porém, o que dizes? A partir do versículo 6, a gente vai observar que eles falavam isso de modo para tentar Jesus. Qual o sentido desse interesse de tentar, de colocar Jesus à prova? Israel estava sob domínio, sobre a égide de Roma. E Israel não tinha autoridade em si mesma para matar alguém, para decretar uma pena capital. Precisaria da aprovação de Roma para que uma execução, uma pena de morte, fosse executada. Então, uma vez que Israel não detinha o poder de julgar e condenar alguém a uma pena capital, Jesus é colocado à prova. Se ele mandar a gente matar porque está contida na lei de Moisés, ele está cometendo um pecado, um crime contra o estatuto vigente atual, que é o de Roma. Ele está desrespeitando a autoridade pública e está tomando a decisão por si mesmo. Do contrário, se ele disser não mate, ele está ferindo o estatuto religioso, porque essa é uma lei régia, é uma lei que rege o povo de Israel, as leis mosaicas. Então, se de um lado Jesus diz sim, ele está pecando. Se Jesus diz não, ele está pecando. O que é que Jesus vai fazer diante disso? Eles colocam Jesus em uma condição de que se ele correr para um lado, está cometendo delito. E se for para o outro, está cometendo delito. Precisamos pegar ele em alguma coisa. Vamos colocar essa situação para que ele equacione e caia. Porque a resposta que ele der, seja sim ou seja não, ele vai ser pego em falha. Não tem como ele dizer mais ou menos, não tem. A lei é clara, mate. Roma é claro, só quem pode matar é Roma. Jesus não pode executar uma pena capital. Jesus não pode se contradizer à lei mosaica. O que é que Jesus vai fazer? Versículo 7. Como insistissem perguntando, ou seja, foi algo de modo insistente. Vamos, Jesus, diz. Tu, porém, o que é que diz? A lei manda matar. E tua resposta? Jesus endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Se alguém entre vocês
julga a si mesmo livre de qualquer tipo de culpa, está apto a jogar uma pedra. Faça. Então, a responsabilidade do sim ou do não caiu sobre eles. Se algum daqueles pegasse uma pedra e atirasse, ainda que todos os outros fossem posteriormente naquele ato impensado, o primeiro que fez estaria cometendo um crime de incitação pública ou de homicídio ou de incitação ao homicídio. Ele estaria fazendo o crime de pena capital. Se algum deles dissesse, por voz audível, não, a gente não vai matar, estaria sendo ele o culpado de não cumprir a lei de Moisés. Por serem doutores da lei, como é que eles estariam dizendo, olha, a gente está ensinando uma coisa, mas a coisa está errada, é assim, não é assim? Então foram se retirando, um após um. É como se dissesse assim, você vai dizer o quê? E você olha para um lado, olha para o outro, e sai. E o outro sai, e o outro sai. Até que, por fim, não ficou ninguém diante daquela mulher. Saíram todos. Aquilo que colocaram contra Jesus, voltou-se contra eles. E uma vez que voltou-se contra eles, eles se absteram de dizer sim e de dizer não, retirando-se todos eles. Mas aí entra o versículo 11, que parece uma coisa que na verdade não é. No versículo 11 diz assim, no versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela respondeu a Jesus dizendo, não, mestre, não. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nessa perícope a gente encontra aqui, nessa resposta de Jesus, uma coisa assim, que se a gente não observar com calma, a gente vai confundir. Jesus está dando licenciosidade para o pecado? Ela cometeu um crime perante o credo religioso de Israel. Ela adulterou. E a lei dizia que tais pessoas que assim fizessem, fossem mortas. Está em Levítico 22, Deuteronômio 22, Levítico 12. Se uma mulher deitasse com um homem em situação de adultério, os dois sejam retirados da cidade e sejam apedrejados, para que o pecado não fique em Israel. No outro texto vai dizer que se uma virgem é desposada por alguém, se alguém assumir um compromisso de casamento com outro, e alguém vai e viola aquela moça que é virgem, não gritando ela, não clamando ela por socorro, ela sendo conivente com o ato, tanto ela quanto o homem são responsáveis pelo ato, serão retirados de Israel e serão mortos, para que o pecado não se propague em Israel. A mulher era culpada. Mas aqui falhou uma coisa. Os escribas e fariseus não trouxeram outra parte da culpa. Era preciso também trazer o homem. Ah, mas o homem fugiu. O texto não fala. Não é implícito aqui. Mas estava incompleto. Estava algo penso. Estava algo inclinado. Apenas a mulher estava apresentada como culpada. E Jesus diz a ela, eu também não te condeno. Quer dizer que se não há condenação, tudo é lícito, tudo se pode fazer? Não. Jesus dá a sentença de perdão, mas dando um adjuntozinho. Vá e não peque mais. Ou seja, reconheça, você falhou. Mas endireite-se, você está recebendo uma segunda chance. Por que Jesus perdoa pecados? Qual é a autoridade de Jesus em perdoar pecados? Hoje sabemos, mas diante de Deus, um Deus justo, não há pecado que não seja perdoado sem o pagamento da sentença. Jesus iria mais adiante pagar todos os pecados que vocês e que aquela mulher cometeu. Então Jesus diz, eu não te condeno. Por quê? Condenado estou eu por tua culpa. Jesus assume a culpa dela, tanto quanto assumiu a nossa. O fato em questão é que esse texto, de 7:53 até 8:11, embora não está em todos os pergaminhos antigos, ele não é nenhum pedaço fora do contexto da cosmovisão bíblica. Se vocês observarem aquela questão do versículo 5,
A lei mandou matar. Tu, porém, o que dizes? Esse confronto existiu, na verdade, pela indignação que eles ficaram sobre o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus disse: não pense que eu vim revogar a lei. Não, eu vim cumprir. E não passará da lei nada, sem que tudo se cumpra. Mas, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Jesus estabelece um parâmetro maior. E ele começa dizendo assim: foi dito a vocês que se vocês se deitassem com uma mulher, cometeriam um crime de adultério. Eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus disse: Moisés falou que se você adulterar, você é culpado. Eu, Jesus, porém vos digo que se você olhar com intenção no seu coração, você já é réu de culpa. Piorou, irmão? Piorou. Antigamente precisava consumar o ato. Hoje precisa colocar em seu coração o desejo de um ato. Se ele disse que se olhar e desejar, nós somos réu de culpa, que dirá se apresentarmos a ele alguém que foi pego em flagrante em um ato como este? O que eles queriam era confrontar Jesus por aquilo que ele mesmo havia dito no Sermão do Monte. Não foi a única coisa que Jesus falou daquela vez. Por 6 vezes ele repetiu: a lei diz, eu porém vos digo. A lei diz, eu porém vos digo. Então, quando chega aqui no versículo 5, é a mesma coisa que eles estão fazendo. A lei diz, tu porém, o que dizes? Então, veja que é um texto que existe um contexto de cosmovisão. Aquilo que está sendo relatado nesse texto não está perdido, solto, desconexo, embora o local colocado dessa perícope seja um pouco desconexo. Porque se olharem o versículo 52 do capítulo 7, Jesus vinha discorrendo com eles uma discussão. Eu sou o pão da vida, aquele que tem sede, que tem fome, vai ser saciado participando comigo. Então, Jesus vinha discutindo com eles: vocês vão me ver por um momento, depois não vão me ver mais, e vão querer ir para onde eu vou, e vocês não vão conseguir ir. A discussão acontecia. Então, entra no 53, algo solto, e terminando no versículo 11. Por quê? Porque no versículo 12 do capítulo 8, a discussão continua. Vocês lembram que eu falei que todo o início de João, ele é interligado como se fosse um grande discurso? O capítulo 1 está ligado ao 2, está ligado ao 3, está ligado ao 4. Intervalos aconteceram, mas a ideia central continua sendo a mesma. Ainda que do capítulo 6 para o capítulo 7, a gente tinha tido um intervalo de por volta 18 meses, 1 ano e meio, a ideia continuava a mesma. Jesus havia se apresentado como o Messias que viria para Israel. Jesus havia sido apresentado por si mesmo como aquele que seria a solução para aquele povo. Era o ramo, a raiz de Jessé sendo apresentada diante da multidão. No início do livro, logo, João dá um spoiler. Olha, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, no capítulo 2, capítulo 3, e aí por diante, a gente vai ver essa rejeição prática. Jesus se apresenta e eles duvidam. Por quê? Imagina nós hoje, 2023. Alguém chega por essas portas e diz assim: olha, eu sou o filho de Dona Socorro aqui da Rua 5, e eu sou, de alguma forma, pastor de vocês daqui a alguns anos. Eu quero aceitar Jesus e ficar com vocês. Mas como assim? Esse menino que joga pedra na igreja, que passa correndo, perturbando, quer ser o pastor daqui? Talvez rissem. Ele conta que quando veio cantar a primeira vez, desafinou e mangaram, foi isso ou não? O filho de Dona Socorro, a primeira vez que cantou aqui no grupo, não teve um vexame? Imagina se Deus dá a visão a esse menino de dizer assim: em 2023 eu vou ser o pastor de vocês. Quantas pessoas iriam rir, duvidar, dizer que é impossível, que não há condições? O que acontecia com Jesus para o seu povo era isso: olha, esse aí é Jesus, filho de Maria, filho de José, que mora ali na Galileia, e seus irmãos a gente conhece. Como é que ele diz que é o Messias, que vai para um lugar que a gente não vai, que não sei o quê? Então, para o povo crer, de fato, era complicado. Por isso, Israel pode ter esperança. Escrevendo aos Romanos, do capítulo 9 ao 11, Paulo diz: risca o meu próprio nome, por amor dos meus irmãos.
Paulo diz: me exclua desse plano de salvação. Não é assim, Paulo, não é como tu quer. E Paulo começa a discorrer ali, falando sobre a esperança de Israel. Que Israel há de reconhecer o Messias. Que Israel vai, como nação, como povo de Deus, ser restaurado. Mas, como está escrito em Lucas, é necessário que primeiro tenha o tempo dos gentios. É o nosso tempo. Hoje, não temos desculpas diante disso. O Messias foi revelado. Nós conhecemos a história. Historicamente, não há como contestar que Jesus de fato viveu nesse mundo. Espiritualmente, sabemos que ele é declarado como Filho de Deus, o próprio Deus. E ele vai começar a discorrer do versículo 12 com mais ênfase sobre essa verdade que eles, os judeus, não acreditavam. Lembrando, por ser um evangelho tardio, João discursava isso anos depois que tudo isso havia acontecido. Então, João está contando, agora na caneta, agora no lápis, agora na pena, aquilo que ele já falava em púlpito, na igreja de Éfeso, onde ele é pastor. Então, como aquelas histórias que a gente escuta dos nossos avós, dos nossos idosos, e que por vezes se repete, e a gente já conhece a história de cor. Quando alguém vai começar a contar a história, a gente diz assim: o senhor já contou isso. Agora vai contar aquela parte de tal coisa assim, assim, assim. Não, agora vai ser assim. João registrava aquilo que ele de púlpito já falava à sua igreja. Jerusalém não existia mais, o templo não existia mais, o povo já havia sido disperso, tanto cristãos quanto judeus haviam de Nero, porque os cristãos ainda não eram denominados cristãos, mas uma raiz judaica e uma raiz rebelde. Então João começa a discursar e dizendo assim, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez. A ênfase de João é dizer, ele já tinha falado, e ele tornou a falar. Isso agora está escrito. Quantas vezes João contou isso em púlpito? Não sabemos, talvez muitas. E ele, Jesus, falou-lhes outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Opa! Vamos pontuar aqui, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se Jesus não julga, irmão, por que você está julgando o outro? A Bíblia vai dizer assim, olha, por que você julga o outro? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso que Jesus está dizendo? Sim ou não? Mas calma, no capítulo 7, semana passada, a gente viu o contrário. Capítulo 7, versículo 24. Julgueis, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, Jesus está dizendo que é proibido julgar? Não. Jesus está dizendo que os parâmetros usados para juízo estão errados. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. A ninguém julgo como, Jesus? Segundo a carne. Jesus estava fisicamente como um homem. Eles viam Jesus como Jesus, filho de Maria, filho de José. Eles não viam Jesus como Cristo. E o que Jesus está dizendo? Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Porém, versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus está dizendo o seguinte, a minha justiça, o meu juízo, quando eu julgo, não sou apenas eu. Deus está comigo, apontando a direção e dizendo as coisas que precisam ser ditas. Vocês estão julgando segundo a carne e isso não pode acontecer. Mas quando eu julgo, não julgo de mim mesmo, Deus está comigo. O Espírito Santo me mostra o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que devo e não devo fazer. Versículo 17. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai?
Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceriam meu Pai. Vocês lembram disso em outro texto? Vou dar outro spoiler, capítulo 14, a gente vai ver algumas semanas à frente. Mas quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, um pouquinho depois dessa declaração, Filipe pergunta: então, Senhor, mostra-nos ao menos o Pai. E Jesus responde a Filipe: há tanto tempo estou convosco e pergunta-me, mostra-me o Pai? Jesus está dizendo: eu sou homem, sou filho de Maria, sou a pessoa que vocês conhecem, mas sobre mim está o próprio Deus, o Pai. Se vocês não conhecem o Pai, vocês não me conhecem. Se vocês não me conhecem, também não conhecem o Pai. Essas palavras disse Jesus, versículo 20, no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu estou com vocês, vocês não creem, então eu vou me retirar. Mas no lugar que eu vou, vocês não conseguirão vir. Jesus falava do céu e eles ainda não haviam despertado para essa verdade. O texto continua dizendo: diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. Jesus é o autor e consumador da fé, isso sabemos. Só Ele pode nos dar e pode requerer de volta o fôlego de vida. A questão do suicídio, mencionado aqui no versículo 22, embora não seja o caso em questão, era algo já crido pelos judeus, de modo que, se ele se matar, ele será condenado. Então, de fato, a gente não vai para onde ele vai. Se ele fizer isso, ele está perdido. Nós vamos manter a nossa esperança. No entanto, Jesus responde no verso 23, dizendo: vós sois de baixo. Olha, os judeus julgaram ou subjugaram Jesus como um homicida de si mesmo, que iria ser condenado. Jesus já responde: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Olha a ênfase da repetição. O pastor está pregando, o pastor pede assim: diga para o seu irmão tal coisa. Isso é didático. Jesus já dizia. A repetição traz a nós memória de assuntos. Jesus está dizendo: isso eu já tinha dito a vocês, estou dizendo de novo. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas peraí, Jesus, tu não tinha dito agora que não era para julgar? Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Irmãos, então é por isso que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Embora Jesus tenha sido nascido, humanamente falando, como um homem, Jesus falava, agia, e as atitudes deles todas eram reflexos das atitudes que ele via do próprio Pai. No capítulo 5 de João, quando ele cura aqueles aleijados do tanque de Betesda, e alguém subjuga ele como pecador, porque fazia aquelas obras no sábado, ele disse: eu trabalho até agora, e o meu Pai trabalha também. O que Jesus fazia, dizia e ensinava era aquilo que ele via o próprio Deus fazer. Então, o que está contido na Escritura é a palavra prática do próprio Deus. Verso 27. Mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui a gente tem duas questões principais. A primeira, no versículo 28. Quando virdes levantares o Filho do Homem. Lembra que eles viam Jesus como um humano qualquer? Olha, esse é Jesus, que mora na Galileia. Ele é filho de Maria e de José, o carpinteiro. Seus irmãos a gente conhece, as suas irmãs a gente conhece a família dele. Como é que esse cara diz que é do céu, que é filho de Deus? Então era complicado de fato para eles entenderem isso.
Ele nunca estudou com a gente, nunca fez parte do Sinédrio. Como é que quer ensinar o que a gente ensina desde que nasceu, desde que cresceu nos caminhos do Senhor? Ele não tem autoridade para falar sobre isso. Mas aí entra a subquestão do outro versículo. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Recebemos o Espírito Santo como promessa de Deus. Jesus disse: eu vou e não vos deixarei só. Quando? Quando estivermos nos conduzindo segundo a vontade do Pai, segundo aquele que lhe agrada. Quando Jesus foi preso numa cruz e sobre ele estava a minha culpa, o Espírito Santo se retirou e Jesus clama em alta voz dizendo: por que me abandonaste? Quando Jesus caminhava e fazia a vontade de Deus, Deus estava com ele. E ele diz: em momento algum eu estou só. Isso também repousa sobre você. O Espírito Santo de Deus está sobre você. E enquanto você viver segundo a vontade de Deus, você nunca estará só. Mas a Bíblia está cheia de versículos que nos advertem: não entristeçais o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é um ser pessoal. Ele fica triste quando não fazemos o que lhe agrada. Não extingai o Espírito. Extinguir? Nós podemos dar fim à ação do Espírito Santo em nós? Podemos. Graça irresistível não é um ensino nosso. A graça é irresistível. O Espírito Santo quer me salvar, quer me conduzir para o que é bom, quer me manter no que é certo, mas eu posso apagar a chama do Espírito na minha vida. Lembre de casos como o de Saul. 1 Samuel capítulo 16. Deus fala a Samuel: até quando vai insistir em Saul? Eu, Deus, já o rejeitei. Eis que tenho separado para mim outro segundo o meu coração. Deus rejeitou Saul. Saul foi o único? Não. O que é que acontece com a Bíblia? A Bíblia é um exemplo prático da vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia foi escrita para mim. Diferente daquele tempo que diziam que só o clero poderia interpretar, hoje a gente tem a possibilidade de ler, como diz a escritora Daniele Carini, com a ajuda do autor. Nós hoje podemos ler a Bíblia com a ajuda do autor. Ore, consagre a sua vida e peça a Deus direção para entender o que o livro está falando. Por quê? Porque o livro foi feito para você. Essa é uma herança sua. Não abra mão. Não é do pastor, dos diáconos, dos professores da escola dominical. É sua também. E ela foi feita por amor a você. Conheça as palavras, a vontade, as atitudes que Deus quer na minha e na sua vida. Enquanto estiver fazendo a vontade de Deus, Deus estará com você. Nunca te deixará só. Essa promessa ele reiterou nos evangelhos quando disse: vou, mas não ficarão sós. Enviarei outro igual. Quem? O próprio Deus, mas através do Espírito Santo. E ele habitará em você. Ele fará morada no seu corpo. Verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro ponto interessante: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Essa verdade hoje é explícita e é lançada em nosso rosto. O que temos feito com ela? Lembrando que a verdade é só um texto de coesão, porque hoje o mundo julga que a verdade é relativa. A minha verdade é diferente da sua, a sua é diferente do outro, e cada um tem a sua verdade. Jesus se declara como a própria verdade. Quando a gente conhece a verdade, tudo aquilo que a gente subjugava como verdade, deixa de ser verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Então, a verdade que nos liberta não é o saber sim ou não, claro ou escuro, não, é saber que Jesus Cristo é essa verdade. Respondeu-lhes, pois: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Talvez aqui coubesse um texto de adição minha, com uma frase muito clássica de um poeta baiano, compositor de música, que dizia assim: sabe de nada, inocente. Por quê? Porque eles eram escravos de Roma. Israel vivia subjugado a Roma e já tinha vivido por mais impérios que subjugaram Israel. Então, eles, primeiramente, não eram livres como pessoas. Segundo, como eram livres
e não tinham a liberdade de reconhecer o Messias que o próprio Deus enviou. Então eles eram ainda cativos, como muitos, pasmem, de nós ainda somos. Cativos? Cativos. O verso 34 vai dizer: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, servo do pecado. A palavra no grego quer dizer doulos, é alguém acorrentado, que não tem vontade própria. Uma vez que eu sou escravo, por mais que você queira me libertar, por mais que você queira me salvar, por mais que você me ofereça alternativas de escape, eu sou escravo e não tenho como sair. Uma vez que eu sou escravo e não tenho autonomia sobre mim mesmo de me libertar, o que é que eu posso fazer? Nada. É por isso, muitas vezes, que você fala para alguém que Jesus é bom, que Jesus vai transformar, que Jesus vai fazer, e as pessoas não percebem, não entendem, ou simplesmente dizem: eu já tenho Jesus. Qual é o fato em questão? É que um escravo não tem autonomia de si mesmo. Muitos escravos, no tempo da escravidão, tanto de Israel, quanto a nossa, mais conhecida aqui no Brasil, como aqueles navios negreiros que traziam pessoas para trabalhar como escravos, eles trabalhavam a vida toda em busca de um sonho de liberdade. Muitos, quando alcançavam essa liberdade, era na época da vida que não eram mais produtivos, quando já estavam com suas forças diminuídas, com a sua condição de trabalho diminuído, eles eram libertos. Mas para que a liberdade agora? Que eu não posso fazer nada por mim, não posso me suster, não posso condicionar a minha vida à força do meu braço. Então eles, no tempo de Israel, furavam a orelha como condição de escravidão voluntária. Eu sou livre, fui liberto, mas eu prefiro ser escravo porque aqui eu tenho alimento, aqui eu tenho casa, tenho dormida. Então eles furavam a orelha como exemplo de dizer assim: eu estou livre, mas eu prefiro continuar servindo a este Senhor. Por quê? Porque vai me dar condição de vida. O que Jesus está dizendo a ele: vocês entendem desse assunto, mas vocês não são livres, vocês são escravos. Escravos de quê? Do pecado. Se você conhecer a verdade, você será liberto. Por enquanto você é escravo. E daí por diante? Verso 35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho para sempre fica. Vocês não têm direito sequer à herança. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a verdade que liberta? Jesus Cristo. Mas a Jesus e não, Jesus Cristo. Não tem e, não tem mais, não tem Jesus com, é só Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Se o Filho vos libertou, se Jesus vos libertou, verdadeiramente você é livre. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, natural, fisicamente, a da etnia. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu não falo do que eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Jesus dá a eles uma situação de dualidade. Meu pai e o vosso pai. Diferente da oração do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz: quando vocês orarem, orem. Pai nosso. Nosso é diferente de vosso. Nosso inclui Jesus e todos nós. Vosso exclui Jesus e só compreende os outros. Vocês são descendência de Abraão natural. Isso é fato, ninguém está discutindo isso. Vocês são de fato judeus, mas eu vim de junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Há diferença, e ele vai desdobrar isso aqui. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Eles excluem Jesus. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Espera aí. Agora, no texto do capítulo 8, eles dizem que o pai deles é Abraão. No capítulo 5, a discussão é sobre Moisés. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, porque Moisés de mim testifica. Veja que situação. Eles vão discutindo sobre os patriarcas de um por um, dizendo que eles são a nação escolhida e que Jesus é excluído. Em todos os momentos, Jesus vai dando ênfase cada vez maior de que ele é, de quem é ele, de onde ele está e fazendo o quê?
mas nada disso é perceptível a eles. Eles não conseguem enxergar. Até aqui, a gente não consegue vislumbrar maldade, como que fosse algo combinado, embora o desejo deles era matar Jesus, porque Jesus, de algum modo, veio atormentar aquele conjunto de regras e normas que eles vinham acostumados a oferecer ao povo. Em troca de favores do povo, eles eram tidos como maiorais da fé. Então, imagina que alguém chega em organizações organizadas, até parece uma dualidade, organização organizada, e diz assim, olha, não precisa mais vender rosa não, que isso é só um adereço. E o povo todo que está lá, cresce nisso de fato e de direito e abandonasse aquela instituição. O que é que eles iam fazer? O que Jesus está propondo aqui é mais ou menos isso. Se eles recebem Jesus e aceitam Jesus, a história de vender sal, vender rosa, vender lenço, acaba. Quem vai interceder por mim diante de Deus? Para quem é que eu vou oferecer meus holocaustos, meus sacrifícios? Como é que vai ser isso? Estava muito fechado aquele grupo há muitos anos. Então a gente precisa matar esse agitador. Esse de verdade é o perturbador de Israel, não eu. Esse de verdade quer acabar com o monopólio que a fé daquele povo era dirigida. Então Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Novamente, ainda oculto, ele apresenta a eles um outro pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Até parece algo direcionado. Jesus, concebido por Maria, aceito por José, ainda que fosse algo muito restrito à família, talvez dentro do sinédrio, José era alguém que tinha a sua fé ativa, alguém soubesse da história. E é como se fosse uma insinuação de indireta. Tu que não sabe quem é teu pai, fica dizendo que tu é filho de Deus, no entanto, nós somos filhos de Deus. Nós temos a legitimidade de sermos filhos de Deus. Tu não. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus, a preposição acusativa, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Os ouvidos deles estavam tampados, eles escutavam, mas não conseguiam assimilar nada. Vós tendes por pai o diabo, agora foi revelado. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Conseguem compreender a dificuldade de você tentar evangelizar as pessoas e as pessoas não darem ouvidos? Não é que elas não queiram, elas querem, mas elas não conseguem ouvir. Jesus declara no capítulo 6 que se Deus dê a ele, você está na mão. Mas espera aí, quem vai dar é Deus? É Deus, é Ele mesmo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esperança em mim mesmo. Eu sou injustiçado diante de Deus e eu vou receber um juízo pelas obras que eu pratico. Como declararam lá em Atos 2, depois do discurso de Pedro. O que é que nós vamos fazer? Primeira questão, arrependam-se e sejam batizados para perdão de pecados e recebereis o dom, a virtude, o privilégio do Espírito Santo na vida de vocês. Eles não conseguiam ouvir as palavras de Jesus, porque ainda estavam fechados, como coração de pedra.
eles não recebiam a orientação divina que o próprio Espírito Santo nos dá. Se você já ouviu essa voz do Espírito Santo em algum momento da sua vida, cada vez mais firme-se, porque tempos difíceis, cada dia mais, vão aparecer. Mas você precisa firmar-se nessa verdade, que é Jesus Cristo. Ele te libertou, Ele te dá condição de prosseguir. Ele te levará até o dia do grande encontro com Ele mesmo. Através do Espírito Santo, você nunca mais ficará só. Responderam-lhes, pois, os judeus, verso 48, e disseram-lhe: não dizemos nós, bem que és samaritano e tens demônio. Respondeu Jesus: eu não tenho demônios, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque a sua própria glória e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio de verdade, porque Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram, que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou, alegrou-se, ficou feliz por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Uma coisa interessante, lembra quando eu falei da perícope inicial do Evangelho do capítulo 8? Ali, a sentença de juízo contra aquela mulher foi pedras. A lei mandava que tais pessoas, quando cometessem adultério, fossem apedrejados. Esse fragmento extraviou-se e não foi encontrado naquele lugar. Pergaminhos, depois do século XII, traziam essa porção do texto, capítulo 7, 53 a 8, 11. E foi colocado no começo do capítulo 8 de João, lembrando que não existia capítulos nem versículos, mas muito mais parece ter conexo aquela perícope aqui no final do texto. Então pegaram-lhe pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Talvez, quando Jesus se retirou, aí a gente começa a entender a conexão. E foi cada um para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E no dia seguinte, no templo, percebem a conexão da ligação? Por quê? Porque o capítulo 7, 52, fecha uma conexão de ideia juntamente com o versículo 12 do capítulo 8. Quando chega no versículo 51, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles, respondendo a Natanael. Disseram-lhe, pois: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Aí chegou o versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, não parece que o texto vai continuando? Que a discussão ela vai tomando essa proporção de continuidade? Quando chega no versículo do capítulo 8, 59, você veja que a conexão é quebrada. Então, ficaram lá, querendo pegar pedra e jogar em Jesus. Jesus se retira. Então, é mais lógico a gente entender que depois que Jesus se retira, foi cada um para a sua casa. E Jesus foi ao Monte das Oliveiras orar. Irmãos, é para ser assim? Não. Essa é uma observação minha, não vi nenhum comentário, mas a condição desse texto do capítulo 8 é muito discutida, de que foi uma adição, que não foi uma adição. Vocês viram, pela palavra de Deus, que ele tem conexão. Na cosmovisão bíblica, ele é uma verdade. Ele está intrínseco, interligado com a ideia central de Jesus Cristo. É licenciosidade para pecar? Não. Não te condeno, mas vai e não peques mais. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus declara: geração má e adúltera. Não foi só aquela mulher, sou eu, e muitas vezes é você, que somos considerados adúlteros diante de Deus, por muitas e muitas coisas que
pensamos, falamos e praticamos. Sobre nós repousa a mesma sentença: não tem condenação ainda, mas vai, não peque mais. Amém? Eu dei uma corrida nesse texto, conseguimos adiantar, e ainda resta 10 minutos. É franqueada a oportunidade a vocês para interagir dentro do capítulo 8, naquilo que vocês acharem pertinente, a colaborar ou a perguntar. Se for pergunta referente a João, do capítulo 1 ao capítulo 8, está valendo. Capítulo 9 não, por quê, irmãos? Porque a semana que vem, e aí vai ser injusto com o professor que vai dar aula. Liberdade é vocês para falar, é só levantar a mão. Nosso aluno voluntário Beroaldo leva o microfone a vocês. Pastor Márcio, ajuda a gente aí hoje. Jesus, a paz do Senhor, irmãos. Jesus, no 32, versículo 32, 8:32, disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente lembra que ele também disse que quem andasse nele não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. No 12. Bem, Jesus, ele veio e houve muitas situações que tentaram colocar ele, sem compreender quem ele era. Agora, eu creio que todos que se aproximaram dele com essa intenção, eles viram a luz e, na verdade, eles tomaram uma decisão. Porque a nossa vida é colocada a tomar a decisão. Ou a gente decide ficar com Cristo ou ficar sem Ele. Ainda hoje, isso é verdade na vida de todos nós. Diariamente, a gente tem que tomar uma decisão. É uma decisão por onde quer que a gente ande. É a decisão de fazer a vontade de Deus ou descumprir a vontade de Deus. Cristo, através do seu Espírito, o Espírito Santo, está atuando em nossas vidas, ainda nos chamando para ter a verdade e a verdade nos libertar. Eu vejo assim, e essa lição de hoje vem a confirmar isso. Nós precisamos entender que todos são filhos de Abraão, pode-se dizer assim, porque são descendência de Abraão, mas nem todos se colocam como filho de Deus nas suas atitudes quando deixam de fazer o que Cristo quer que faça. Teve um testemunho aqui agora há pouco que o Espírito Santo incomoda da nossa irmã evangelista Daniele, e ali a gente refletiu muito sobre nossa vida, que ela disse que cometeu uma falha e o Espírito Santo encomendou ela pediu perdão a Deus. Isso acontece com todos nós, quando nós desagradamos, fazemos alguma coisa contrária ao Espírito Santo de Deus. Aí ele fica nos incomodando, nós nos sentimos incomodados. Isso é a atuação do Espírito Santo de Deus, justamente fazendo isso. Você conhece a verdade e a verdade te libertou. Não se coloque de novo a ser escravo do pecado. E por isso nós estamos constantemente lutando contra o pecado. E vai ser assim até a vinda daquele, né? Muito bem falou o professor, dizendo que as coisas estão difíceis. E a gente vê que em alguns aspectos está se tornando mais difícil ainda. Quase não podemos mais assistir a TV aberta, porque no comercial é cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Eu às vezes quero assistir um jornal agora na chuva, que teve, né, um torrencial caiu, aí precisava saber se eu poderia ir ou não para a fisioterapia. Aí fui assistir o jornal, no comercial, passou uma novela, só coisa ruim. É irmão brigando contra irmão, querendo matar o irmão, é filho contra pais, pais contra filho, e isso tudo é o convite do pecado, né? Nos querendo enganar, nos querendo cegar, nos querendo tirar da verdade que está em Cristo Jesus, que está baseado no amor. Só para reforçar aí a aula, professor, espero ter ajudado. Mais alguém? Fala, Rabi. Quem sou eu? Seria interessante, só se você falou sobre justiça,
né? E o Senhor, na verdade, ele entra no diálogo que nem sempre a gente compreende. Eu fico às vezes preocupado quando a gente tem um entendimento de um assunto. Quando Jesus diz nessa lição que eu dou testemunho de mim mesmo, e a gente sabe que pela lei, um homem sozinho não podia dar testemunho, não havia justiça com uma pessoa só, era preciso ter uma outra testemunha para que o juízo fosse estabelecido nas portas, né? É apenas para que a igreja saiba. Eu não sei se seria interessante falar algo, tá? Tanto é que ele diz, eu testifico, e aquilo que eu falo também em nome daquele que me enviou. Então, obviamente, duas testemunhas. Então, o juízo estaria ali estabelecido. Bom, pastor, sobre isso, Jesus deixa bem claro, eu testifico de mim e o meu testemunho é verdadeiro, mas o Pai que me enviou também testifica de mim. Nessa condição, além de dois, ele apresenta algo que para aquele povo em questão era novo. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Ele era o Filho, mas sobre ele também estava a autoridade de Deus, de Pai. Então, quando ele diz que ele mesmo testifica, mas o Pai também testifica, faz as duas pessoas que a lei exigia. A lei sendo instituída uma vez como decreto ao povo de Israel, o povo de Israel compreendia que o próprio Jesus e Deus formavam duas pessoas, embora não entendessem que Jesus era filho de Deus, mas já estava constando dois testemunhos. É exatamente isso. É bom que a igreja lembre que o testemunho era estabelecido nas portas. Tanto é que ali em Êxodo, a gente vai ver que o sangue é passado nas portas, Nas é um vidas. ato de justiça. Várias vezes no Pentateuco, Moisés pedia que as famílias viessem à porta da tenda, né? E ali era feita a justiça. Então, a gente precisa ter, às vezes, esse entendimento, que existia um conceito de justiça que acontecia na porta, né? É preciso estar na porta. Um fator também bem interessante, que eu citei fora da lição, a gente já viu noutra lição, ano passado, só para rememorar. Eu falei de Mateus capítulo 5, quando Jesus declara, como versículo-chave, inclusive, daquela perícope, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Que justiça é essa que eu vou ter de superar a justiça dos fariseus? É a justiça do próprio Cristo. Ele é a minha justiça. Ele é a sua justiça. Você está justificado em Cristo Jesus. Então, independente do que você é, a justiça de Deus, através do sacrifício vicário de Cristo, repousa sobre você. Mais alguma pessoa? Venha cá, escritora, pega o microfone e venha fazer essa oração para encerrar, então. Não deixa de ler não, gente. Semana que vem, capítulo 9, acredito que o professor Emerson vai estar com vocês. Estaremos juntos aí sentados para aprender um pouco mais sobre o Evangelho de João. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que Tu estás nos dando, Pai, de aprendermos mais da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens usado homens e mulheres para estarem aqui na Tua casa aprendendo e ensinando dessa palavra que é viva, que é eficaz. Pai, eu te peço que tudo aquilo que nós aprendemos hoje possa, Senhor, estar guardado em nosso coração. Que o devorador não venha e ceife e roube essa boa palavra, mas que ela frutifique durante toda a semana. Nos leva para ter sede e fome da Tua palavra dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.